Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. A primeira coisa que eu e você podemos perceber é que a segunda vinda de Jesus é um evento absolutamente literal. Quando Jesus esteve na terra pela primeira vez, ele levou os seus discípulos para o alto do monte, levantou suas mãos para o céu, abençoou os discípulos e começou a ascender. Veja o que nós lemos aqui em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Este mesmo Jesus vai voltar da mesma maneira que vocês o viram subir. Quer dizer que Jesus vai voltar, então? Sim, os anjos dizem que sim. Logo, este é um evento absolutamente literal. A Bíblia também ensina que a segunda vinda de Jesus será um evento visível. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Veja então, a Bíblia é muito clara. Quantas pessoas vão ver Jesus quando ele voltar? Todo mundo. Todo olho o verá. Alguns têm sugerido que os maus, que os ímpios, eles não vão ver Jesus voltar. Mas aqui está o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, verso 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, todo olho o verá. O justo vai ver Jesus voltando. O injusto também vai vê-lo voltando. É isso que a Bíblia diz. Veja agora mais à frente o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Você percebe aqui? Essa é a reunião dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Ele envia seus anjos com um grande som de trombeta. E eu pergunto, o som de um trompete, o som de uma trombeta parece para você algo silencioso? Parece com o som de algo que acontece em segredo? Parece se tratar, porventura, de um evento que só alguns poucos terão conhecimento? É verdade que quando Jesus veio pela primeira vez como um bebê numa manjedoura lá em Belém, muito pouca gente o reconheceu. Mas no clímax da história, neste momento aqui, ele não vai vir mais furtivamente para levar com eles apenas alguns poucos. Esse é o ponto alto da história deste mundo. Toda a história da humanidade caminha para um grande e glorioso evento, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o som de trombetas, ele reunirá os seus eleitos. Esse é um evento claramente visível. A segunda vinda de Jesus será um evento audível. Não apenas todo olho o verá, mas todo ouvido vai ouvi-lo. Veja o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 50, verso 3. Salmo 53. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador. Será que isso soa como um evento secreto, como um evento silencioso? Veja o que a Bíblia diz mais em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De acordo com a Bíblia, quando é que os mortos em Cristo vão ressuscitar? O que nós acabamos de ler? Bom, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. É isso que diz a Bíblia. Trata-se aqui de uma ressurreição física. Mas veja o que a Bíblia diz mais no verso seguinte, verso 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Será que diz aqui que os pés de Jesus tocam a terra? Não, não foi isso que nós lemos. Não dessa vez. Onde é que nós vamos nos encontrar com Jesus? No ar. Portanto, os justos mortos são ressuscitados e, juntamente com os justos vivos, encontram-se com Jesus no ar, quando ele voltar com um som de trombeta. A volta de Jesus é, portanto, um evento real, literal. A volta de Jesus é um evento visível. E a volta de Jesus é um evento audível. Mas, além disso, a volta de Jesus é também um evento glorioso. Acompanhe comigo Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Observe bem esse detalhe. De acordo com a Bíblia, quando será que cada um vai ser recompensado pelas suas obras? A Bíblia diz que quando ele vier na glória de seu Pai, trará a recompensa. Isso quer dizer que será quando Jesus voltar na glória de seu Pai que cada pessoa vai ser retribuída de acordo com as suas obras. Portanto, a Bíblia ensina aqui que ao Jesus voltar pela segunda vez, tanto os justos quanto os maus, tanto os justos quanto os injustos, tanto os salvos quanto os não salvos vão receber a sua recompensa. É assim que diz Mateus capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, será como um relâmpago que brilha do leste ao oeste. A volta de Jesus é também um evento apoteótico. É um evento decisivo em toda a história desse mundo. A volta de Cristo será, na verdade, mais do que isso, será o clímax da história. O futuro de todos os seres humanos serão decididos em função das escolhas que eles tiverem feito. Amigos, não existe base bíblica para a ideia de que aqueles que são deixados para trás recebem uma segunda chance. Enquanto eles estiverem passando pela tribulação, terão essa oportunidade. Quem você acha quer que você adie a sua decisão em relação à sua salvação? É o inimigo de Deus que quer isso. Você não vai encontrar na Bíblia uma passagem sequer em que Deus esteja dizendo para você: não se preocupe com isso hoje, deixe a sua decisão para amanhã, deixe para amanhã a sua salvação. É Jesus quem apela ao seu coração. Quando Jesus voltar, não haverá mais uma segunda chance. E sabe por quê? Porque Ele tem dado a cada um de nós milhares e milhares de chances nesta vida. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, um decreto será proclamado para todo o universo. Veja o que diz Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A Bíblia diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, cada ser humano já terá decidido e escolhido o seu próprio destino. As escolhas já terão sido feitas, quer aceitando o amor de Jesus ou rejeitando esse amor. E existe agora uma batalha pelo controle da mente de cada ser humano, uma batalha pela vida de cada um de nós. E quando cada um tiver decidido a favor ou contra Cristo, a porta da misericórdia terá sido fechada. Homens e mulheres terão feito a sua decisão, terão determinado o seu destino, terão feito suas escolhas. A Bíblia diz que quando Jesus vier pela segunda vez, haverá duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Não 3, nem 4 classes, apenas 2. Cada homem, cada mulher, cada criança estará num desses 2 grupos, em função das escolhas que tiver feito em sua vida.
enquanto um grupo clama o que Isaías descreve aqui no capítulo 25 e verso 29, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O outro grupo tem uma resposta completamente diferente. Veja Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Escondam-nos da presença de Jesus, eles dizem. Eles querem correr e se esconder do Cordeiro que foi pregado na cruz. Eles rejeitaram seu amor durante toda a sua vida e viraram as costas para ele. Jesus não vem com o objetivo principal de destruir ninguém. Jesus vem para salvar. Mas ele não pode salvar aqueles que escolheram não ser salvos. Jesus quer que o reino de Deus venha até o seu coração hoje. E quando o reino de Deus estiver dentro de você, e você aceitar o amor e a graça de Jesus Cristo, aí então você estará pronto para viver no reino do céu. Mas se eu e você continuarmos a lutar contra o amor do Salvador, se eu e você continuarmos a rejeitar a sua oferta de graça e não permitirmos que ele se assente no trono do nosso coração hoje, aqui na terra, então não estaremos prontos para adorá-lo no trono do universo. Há, porém, alguns que dizem assim: mas Jesus não vai voltar como ladrão? Vamos examinar algumas passagens bíblicas a respeito desse assunto. Primeiramente, vamos ver Mateus 24, 43. Mateus 24, 43 diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Então, não é verdade que Jesus vai voltar como ladrão? Alguém dirá. Bem, você percebeu bem o que o texto está dizendo? Se nós soubéssemos a hora em que o ladrão viria, nós tomaríamos uma atitude. Ora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade ou país onde você vive, nenhum ladrão avisa dizendo assim: preparem-se porque eu estarei chegando às 2 da manhã. Portanto, toda referência bíblica a respeito de Jesus voltando como ladrão tem a ver com o dia, com a hora, com o tempo, o momento da sua volta, e jamais com a maneira com que ele vai voltar. Essa é uma distinção importante. Ele vai voltar de maneira que todo olho verá. Ele vai voltar com uma palavra de ordem, com o som de trombetas e como um relâmpago que se mostra desde o Oriente até o Ocidente. Mas para aqueles que não estiverem preparados, ele vai voltar de surpresa, como um ladrão. Veja o que diz o versículo seguinte em Mateus 24, 44. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. As referências sobre Jesus voltando como ladrão sempre têm a ver com ele chegando numa hora em que não esperamos. Veja mais uma referência bíblica sobre esse assunto, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão, é verdade. E os céus nesse dia desaparecerão com um grande estrondo, mas preste atenção nos detalhes. Quando Jesus voltar como ladrão, os céus vão passar, vão desaparecer. Isso significa que, quando ele vier como ladrão, todo olho o verá e todo ouvido o ouvirá. Não existe nada de silencioso, de secreto ou de intangível quando se fala de os céus desaparecerem com um grande estrondo. E, finalmente, a volta de Jesus é um evento festivo. Um evento glorioso para todos aqueles que serão salvos. É isso que diz a Bíblia aqui em Tito, capítulo 2, verso 13.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.